Estamos de volta com o seu Rota 22 e atenção. A gente volta a falar sobre a operação deflagrada hoje pela manhã pelo Ministério Público Estadual e a Secretaria de Segurança Pública. A operação investiga a participação de advogados e funcionários públicos num grande esquema criminoso. Advogados que são acusados, junto com funcionários públicos, de estarem trabalhando para facções criminosas. As acusações, é claro, são provenientes de investigações realizadas pelo Ministério Público em parceria com a Polícia Civil, com a Secretaria de Segurança Pública. Esses advogados e funcionários públicos são suspeitos de envolvimento em um esquema de fraudes de transferência de presos e nas audiências de custódia em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú. Durante coletiva à imprensa, hoje pela manhã, o coordenador do GAECO, Rinaldo Janja, que é um promotor de justiça, falou sobre a participação dos advogados no esquema criminoso. Eles terem envolvimento, inclusive, em ataques a caixas eletrônicas. Não sou eu que estou falando. Isso que a gente está falando, e você vai ver agora novamente, é o Ministério Público. É o Ministério Público. Participação de advogados em ataques a caixas eletrônicos. Repórter Darley Mello acompanhou a coletiva e traz informações para a gente. Vamos lá. Foram cumpridos hoje pela manhã 25 mandados, entre eles de busca e apreensão e 15 de prisão, sendo elas 8 preventivas e 7 temporárias. Essas investigações acontecem desde 2017 e denuncia aí um esquema criminoso complexo, mas que já foram identificadas várias pessoas. A gente vai conversar agora com o promotor Rinaldo Janja, ele é coordenador do GAECO, que faz toda essa operação aqui junto ao Ministério Público, também teve a cooperação da Polícia Civil do Ceará. Que esquema seria esse? Que tipo de facilitações esses criminosos tinham? Recebemos relatório de inteligência que existiam alguns auxiliares de advogado cooptando servidores do Fórum, como também da Polícia Civil, no sentido de obter vantagem ilícita para os seus clientes. Aprofundamos a nossa investigação e chegamos à conclusão de que, além de auxiliares de advogado, existiam advogados. Eles queriam vantagens para os seus clientes no sentido de antecipar audiências, tá certo? De beneficiar em solturas, em liberdades provisórias, em relaxamentos, em progressão de regime, né, lá na execução, tá certo? Tentavam burlar a distribuição para beneficiar os seus clientes, entendendo eles que algumas varas criminais iriam beneficiar os seus clientes, o que não restou nada provado em relação a isso, né, que as varas iriam beneficiar. Em suma, era um esquema para favorecer réus, né, em detrimento da segurança do sistema de justiça e da polícia. Agora a gente tem aí também falsificação de documentos, por exemplo, encaminhamentos ao mercado de trabalho, diminuição da lista de fichas criminais, é isso mesmo? Exatamente. Eles, para essa obtenção, né, também, tá certo, eles fraudavam documentos públicos, né, como certidões criminais, cartas de emprego, né, tentando provar que aquele elemento ali era um cidadão de bem e teria propostas de emprego no mercado de trabalho, tá certo? Então eles utilizavam de todos esses artifícios e a falsificação do documento era um dos principais. Agora, com o aprofundamento dessas investigações, também vocês chegaram à conclusão de da participação de advogados nesses dois esquemas criminosos. No segundo, no caso, arrombamento de caixas eletrônicos por criminosos que vinham de outros estados para cá. Como era que funcionava essa segunda parte? Dois dos advogados que participavam desse esquema de fraude lá, de tentativa de fraude lá na Justiça e na Polícia, também participavam de um grupo criminoso exportado de Santa Catarina, que era especializado em furtos a caixas eletrônicos, tá certo? Então, esses dois advogados. Tanto esses advogados auxiliavam na prática do furto, propriamente dita, como nesse esquema de fraude lá no Fórum. Então, de certa forma, esses criminosos que também faziam os furtos a caixas eletrônicos, eles podiam também ser beneficiados por esse esquema de facilitação. Com certeza, isso aí foi o que aproximou os advogados, né, desse pessoal lá do furto à caixa eletrônica. Agora a gente tem 8 advogados aí identificados com mandados de prisão, um policial militar também, além dos outros criminosos, e funcionários da Justiça. O que se tem identificado, se tem também prisão sobre isso? Funcionários, foi cumprido mandado de busca, funcionário efetivo, né, do Tribunal de Justiça, e em 2 terceirizados.
a partir do material coletado, né, que foi coletado hoje na busca, a partir da análise desse material, nós vamos buscar o envolvimento de mais servidores, né, e também de advogados ou particulares. O que pode acontecer com esse servidor? Não, eles vão responder por crime de corrupção ativa, aliás, corrupção passiva, né, os corruptores por corrupção ativa, concussão, né, integrar organização criminosa, né, e outros crimes que nós estamos apurando. Ok, obrigada pelas informações. Agora, durante essas investigações, também o que foi dito aqui durante uma coletiva à imprensa que aconteceu antes mesmo da gente conversar aqui, é de que não foram identificados até agora juízes, não é isso? Se eu estiver errada, só me corrija, nem promotores dentro desse processo. Exatamente, é porque também nós não temos atribuição para investigar nem membros do Ministério Público, nem membros da magistratura. O Ministério Público não, o GAECO não pode fazer isso. Então vocês pararam as investigações nesses indivíduos? Não, nós nem iniciamos a investigação, exatamente, não investigamos nem juízes, nem membros do Ministério Público, nos limitamos aos servidores do Fórum. E a Ordem dos Advogados do Brasil, no Ceará, se pronunciou agora há pouco sobre as denúncias. O repórter Ricardo Mota acompanhou tudo e traz ao vivo para a gente. Boa noite, Ricardo. Boa noite para você, Marcos Lima. Boa noite a todos que estão acompanhando o Rota 22. Pois terminou agora há pouco, Marcos Lima, aqui na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, aqui na Avenida Washington Soares, uma reunião. O presidente da OAB Ceará, Erinaldo Dantas, advogado Erinaldo Dantas, reuniu a sua diretoria, reuniu os seus diretores e concederam aos diretores, o presidente concederam exatamente para esclarecer o que é que a OAB está fazendo a partir de agora diante dessas denúncias. E a gente começa falando exatamente sobre a primeira fala dos advogados da OAB, aqui dos diretores da OAB, é de que houve excessos nessas prisões que aconteceram em relação a esses profissionais da advocacia. Nós estamos ao lado, inclusive, do advogado Márcio Vitor Albuquerque, que é diretor de prerrogativas aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, que vai conversar conosco sobre isso. Doutor Márcio, na opinião de vocês, uma opinião inclusive unânime, no entendimento unânime de vocês, diretores da OAB, inclusive do próprio presidente, é de que houve excessos nessas prisões que foram realizadas na manhã de hoje. Ou seja, nós temos informações de que 6 advogados foram presos, ao todo foram expedidos mandados de prisão preventiva, mandados de prisão temporária, e a gente sabe que 6 advogados foram presos. Que tipo de excessos foram cometidos nessa operação, doutor Márcio? Em primeiro lugar, a Ordem dos Advogados ela está analisando a questão das prerrogativas desses advogados. Então, nós fomos informados disso, intimados, acompanhamos a operação diligenciada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. E a Ordem acompanhou isso até a capturas, fomos até a audiência de custódia, notamos logo de início que esses advogados ficaram detidos na capturas. E nós sabemos que o Estatuto da OAB determina que essas pessoas têm direito à sala de Estado Maior. Então já foi solicitado para todos esses advogados que seja franqueada a sala de Estado Maior. Se porventura o Estado não ofertar isso, que seja deferida a prisão domiciliar. Esse é o primeiro ponto. No a gravidade das acusações, veja, nós analisamos ainda de maneira prematura, cada acusado tem também o seu defensor, mas nós podemos constatar que não se trata de acusações de crimes que ostentem violência e grave ameaça, pelo contrário, e também são situações pretéritas, não foram fatos que ocorreram no mês passado, foram fatos de 2017, 2016, então evidentemente não havia necessidade de prisão. O próprio Código de Processo Penal determina que a prisão preventiva, a prisão temporária, será a última medida a ser aplicada. Então são pessoas que têm residência fixa, que a grande maioria são primários e de bons antecedentes, então nós vimos isso de forma excessiva. Então a OAB está acompanhando isso, está observando qualquer tipo de ilegalidade, nós já peticionamos pedindo exatamente a prisão domiciliar, a sala de Estado Maior para a OAB e que seja garantida a ampla defesa, o contraditório, seja respeitada a presunção de inocência. Agora, é claro que se for, porventura, comprovado que algum advogado atuou de forma ilegal, que cometeu crime,
ordem, ela vai enviar isso para o Tribunal de Ética e Disciplina e serão tomadas as providências cabíveis, acaso isso seja comprovado. Agora, doutor Márcio, vocês acompanharam, na verdade, Marcos Lima, uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, acompanhou desde as 3 horas da manhã que os advogados aqui da OAB, os diretores da OAB, estão exatamente acompanhando esse caso, as prisões, as oitivas iniciais, inclusive. Doutor Márcio, dentro daquilo que foi, digamos assim, dentro dessa audiência de custódia, a princípio, o que foi que a OAB percebeu dessas investigações que foram feitas e, enfim, deu para perceber dos advogados o que foi que, eu sei que é sigiloso, muita coisa é sigilosa, mas deu para perceber que são inocentes, por exemplo? Defenderam a inocência deles? Veja, cada qual tem seu advogado, o papel da OAB é no tocante às prerrogativas. Nós acompanhamos a audiência de custódia de cada advogado, a ordem se habilitou como assistente, pedimos também a questão da prisão domiciliar ou a sala de estado maior e nós vamos acompanhar durante todo o decorrer da semana, etc., nós vamos estar acompanhando isso. O que eu posso dizer é que a vara de organização criminosa está analisando os pedidos que foram feitos e a ordem já entrou com a petição também solicitando a prisão domiciliar ou a sala de estado maior para essas pessoas. Um pedido coletivo? Pelo que nós soubemos, já houve o caso de 2 advogados que foi concedido sim a prisão domiciliar. Então a OAB não vai ficar inerte, nós vamos acompanhar tudo para que o estatuto da ordem seja efetivamente cumprido. Qual é o passo do ponto de vista administrativo, doutor Márcio? A gente está conversando sobre o ponto de vista criminal, mas do ponto de vista administrativo, cabe à Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, requerer a documentação que foi utilizada para as prisões, para iniciar um processo administrativo para possíveis punibilidades? Perfeitamente. Quando ocorre uma situação dessa, imediatamente o Tribunal de Ética e Disciplina, que é presidido pelo Dr. Josué, ele também apura isso. Claro que é um processo que é sigiloso, também é franqueada a ampla defesa, o contraditório para esses acusados e, evidentemente, se houver responsabilidade, o próprio Estatuto da Ordem prevê sanções disciplinares. Doutor Márcio Vitor Albuquerque, o nosso jornalista Marcos Lima quer fazer uma pergunta? Pois não, fique muito à vontade, Marcos. Ricardo, o doutor Vitor falou sobre a questão do tempo, né? Que isso são investigações de 2017. Mas é que são investigações muito pesadas, são acusações muito pesadas contra advogados e o Ministério Público precisava de um tempo maior para confirmar tudo isso aí. Se as investigações dissessem respeito ao mês passado, aí sim haveria um tempo maior. O que você acha aí a opinião dele? Peça a opinião dele, por favor. Pois não, Marcos. O Marcos está defendendo aqui, ou está perguntando, doutor Márcio Vitor Albuquerque, o senhor falou sobre a questão dos casos pretéritos, de fatos pretéritos. Mas qual seria o posicionamento, por exemplo, se esses casos tivessem acontecido no mês passado, por exemplo? Haveria alguma diferença? A prisão preventiva, ela só pode ser decretada se forem crimes graves e situações recentes. Isso é o que aduz o próprio Código de Processo Penal brasileiro e a própria jurisprudência. Então, são situações que, a nosso ver, nessa análise ainda prematura, não estavam ocorrendo nesse instante. Então, daí não haveria a necessidade de prisão. Não estou falando aqui, defendendo que não deva haver investigação. A investigação, sim, deve haver, respeitando, é claro, a ampla defesa ou contraditório. Mas eu estou falando da necessidade ou não da prisão preventiva, que é uma medida muito excessiva. O próprio Código de Processo Penal, ele prevê medidas mais brandas do que a prisão preventiva. A pessoa ficar acompanhando o processo, ter que sempre comparecer à vara, mas a prisão preventiva é a última rácio, como nós falamos no direito penal. Eu lembro que foi, inclusive, Marcos, aqui na entrevista coletiva, concedida pelo presidente Reinaldo Dantas, pelo doutor Márcio, e os pares aqui de diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, que vocês falaram, por exemplo, que os advogados não têm antecedentes criminais, têm residência fixa, e não foram crimes de natureza violenta. Mas as acusações são muito pesadas, doutor Márcio. A gente tem que, aí eu vou ponderar com o senhor, as acusações foram muito graves no sentido, por exemplo,
de se forjar documentos falsos para a soltura de elementos extremamente perigosos que fazem parte de facções criminosas. O senhor acredita que isso pode pesar contra os advogados? Olha, nessa análise ainda superficial que nós fizemos, não foi possível detectar efetivamente essa organização criminosa. Pelo contrário, houve aí união de situações completamente distintas e casos aí de advogados que nem se conheciam sequer. Não é? Então, evidentemente, isso ainda vai haver uma instrução. Esses advogados também, os acusados, têm uma defesa já tem procuração nos autos e vai ser esclarecido. Nós queremos que seja, evidentemente, ser feita justiça, mas que seja respeitada as prerrogativas dos advogados, a presunção de inocência, o devido processo legal. E a ordem, ela acompanha isso. E se porventura houver comprovação de que um advogado ele errou, ele cometeu um crime, nós vamos tomar as atitudes competentes também. Aí me parece ter sido outro ponto importante da entrevista coletiva, Marcos Lima, que foi situado pelos advogados, pelos diretores aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, é que colocaram todos os advogados dentro da mesma situação, ou seja, não individualizaram, por exemplo, a acusação contra cada um deles. É mais ou menos isso, doutor Marcos? Perfeito. O que nós vimos é que são acusações genéricas, não há uma ligação. No processo penal, no direito penal, é necessário haver a chamada individualização da conduta e, consequentemente, para haver a chamada individualização da pena. Nesse momento prematuro, nós não detectamos isso. Então, pode haver falta de subsídio para isso e falta de subsídio, evidentemente, para a decretação de prisão preventiva, quanto mais se tratando de um advogado. Nós queremos que essas pessoas sejam respeitadas e que seja feita justiça. Tá bom. O doutor Márcio está, então, desde as 3 horas da madrugada acompanhando esse caso, já são mais de 18 horas. Doutor Márcio, mas só para a gente finalizar, doutor Márcio, quais seriam os próximos passos do ponto de vista da Ordem dos Advogados do Brasil nesse caso? O que é que vai acontecer? A gente sabe que vocês já peticionaram no sentido de converter as prisões temporárias e preventivas em prisões domiciliares, não é isso? E a partir de agora, também já há informações, o senhor confirmou aqui que 2 advogadas, inclusive, para os casos de 2 advogadas, essas prisões já foram convertidas. Que tipo de acompanhamento vai acontecer agora por parte da OAB, doutor Márcio? Bom, a ordem ela está acompanhando, inclusive nesse fim de semana, a questão da acomodação desses causídicos. Então, nós não vamos aceitar que essas pessoas permaneçam num local inadequado, principalmente nas capturas. Nós queremos que seja realmente cumprido o Estatuto da Ordem no tocante à questão da sala de Estado maior, ou então a prisão domiciliar. Então, agora, no fim de semana, nós vamos acompanhar isso. O foco será esse? Com certeza. Vamos visitar novamente os advogados e vamos peticionar. Se, porventura, for negado na Justiça em primeiro grau, nós vamos ter que entrar perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará com habeas corpus. Isso tudo convergindo também com a defesa desses réus. Tá bom, doutor, só para a gente deixar bem claro para a população que está acompanhando esse caso, do ponto de vista legal, do ponto de vista administrativo, digo melhor, essa apuração administrativa, essa apuração interna feita pela OAB, no caso pela Comissão de Ética, salvo engano, ela começaria a partir de quando e com que documentos, por exemplo? A apuração feita pelo Tribunal de Ética, que é presidido pelo doutor Josué, com muita categoria, ela já começa a partir desse instante. Agora é um processo sigiloso e que é garantida a ampla defesa, o contraditório a esses acusados, a esses investigados. Então a OAB, ela já está tomando as atitudes concernentes a isto. Em casos de denúncias contra advogados, quais são as punições previstas dentro do Código de Ética do advogado? Por exemplo, existe a chamada advertência, a suspensão em casos mais graves e, como última medida, até o afastamento deste advogado, né? Então, isso tudo ainda vai ser avaliado, está sendo visto pelo Tribunal de Ética e Disciplina num processo administrativo onde é assegurada a ampla defesa, o contraditório, e corre sob o sigilo de justiça. Muito obrigado, doutor Márcio Vitor Albuquerque, que é o diretor de prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará. Voltamos com você no estúdio, Marcos Lima. Ok, Ricardo, muito obrigado pela sua participação, abraço para você, abraço aí do doutor Vitor também. 2 homens foram presos suspeitos de comprar veículos com documentação